Bom dia, pessoal. Aqui está falando o professor Samuel, de Matemática 1. E hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas gravadas via YouTube. Hoje a gente vai dar a aula 10. E primeiramente eu gostaria de pedir desculpa a vocês pelo atraso que está saindo essa aula. Porque devido a problemas técnicos, a tela do meu notebook queimou. E nesse período eu estava em Sobral, dando monitoria. Aí, só agora eu pude retornar a Santana. Eu levei o notebook na assistência técnica, mas eles não conseguiram resolver. A peça ainda demorar, até ia demorar a chegar. Aí, como eu voltei a Santana, eu pedi um notebook emprestado. Estou gravando a aula no notebook emprestado. E também pedi desculpas a quem está me mandando dúvidas via WhatsApp. A tela do meu celular também queimou. Está queimando tudo. E eu estou gravando, que essa webcamzinha que vocês estão vendo, eu gravo a partir da tela, a partir da câmera do celular. Aí eu também estou com o celular emprestado aqui. Está tudo emprestado e queimado. E essa aula, aula 10, potenciação nos reais, provavelmente vai sair sexta-feira ou sábado. Eu vou tentar ser breve, porque querendo ou não é um conteúdo considerado fácil, ou seja, potenciação é um conteúdo fácil devido você trabalhar ele nas questões. Eu vou tentar ser breve, diferentemente das nossas últimas aulas, principalmente as duas últimas, em que teve uma quantidade significativa de tempo na aula, por se tratar de um conteúdo que cai no Enem, um conteúdo que é de dificuldade mediana até difícil, beleza? Aí, se eu estiver falando rápido, porque eu vou falar rápido, eu peço a vocês que diminuam a velocidade no vídeo, no YouTube, porque eu vou tentar ser breve nessa aula, beleza? Essa aula 10, potenciação nos reais, professor José Samuel, a gente vai trabalhar sobre potenciação, vai trabalhar notação científica e função exponencial, sendo que função exponencial a gente já viu na aula de classificação das funções, beleza? Bora lá. Primeiro, o que a gente vai ver. Nessa aula, o que a gente vai ver no início vai ser a definição de potenciação. O que é uma potenciação? Potenciação é a mesma coisa de exponenciação. Nada mais é do que uma representação matemática para uma multiplicação de números iguais. Ou seja, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma forma matemática de expressar a multiplicação de números iguais. Como é que eu expresso ela? Eu expresso justamente por essa forma, a elevado a n. O que é o a? O a é a base, que representa qual número está sendo repetido na multiplicação, e o n é o expoente, que representa justamente quantas vezes esse número está sendo repetido na multiplicação. Beleza? Ou seja, potenciação e exponenciação se trata de uma operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais, ou seja, de números, onde dois números reais, a e n, representam respectivamente a é a base e n é o expoente. A representação de uma exponenciação é justamente a elevado a n. Um exemplo aqui, eu tenho, por exemplo, a ao quadrado, a ao cubo e a elevado à quinta. Eu tenho, em todos esses casos, a base é a, ou seja, o número que se repete é a. Mas eu tenho a variação no expoente. Por exemplo, a ao quadrado, o expoente é 2, ou seja, a ao quadrado é a mesma coisa de a vezes a. A ao cubo, o expoente é 3, é a mesma coisa de a vezes a, ou seja, 3 vezes. A elevado à quinta é a mesma coisa de a vezes a vezes a vezes a vezes a, 5 vezes. Beleza? Ou seja, o a é a base, que é aquilo que se repete, e o n é o expoente, que é o número de vezes que aquilo é repetido. Aí, só para nível de curiosidade, eu tenho a potência com expoente negativo. Numa situação em que eu vou ter uma potência com expoente negativo, quer dizer que eu vou multiplicar n vezes negativo, porque o expoente não é aquilo que eu multiplico n vezes, mas está negativo. Como é que eu vou fazer? Quando eu tenho a situação em que o expoente é negativo, significa que eu vou ter o inverso da situação com o expoente positivo. Ou seja, quando eu tenho um número a real e diferente de zero, por que diferente de zero? Se eu tiver qualquer número, 0 elevado a qualquer número, é zero. Então, tem que ser diferente de zero. E n, um número negativo, ou seja, tendo um expoente negativo, a sua potência, a elevado a menos n, é o inverso de a, que é justamente isso daqui. A elevado a menos n é o inverso de a elevado a n. E o que é que significa o inverso? É 1 dividido por ele. Ou seja,
Justamente isso. Os exemplos aqui que eu tenho. 3 elevado a menos 4. 3 elevado a menos 4 é o inverso de 3 elevado a quarta, ou seja, 1 dividido por 3 elevado a quarta. 1 dividido por 3 elevado a quarta é igual a 1 dividido por 81, porque 3 elevado a 4 é 81. Aí eu tenho 3 dividido por 2 elevado a menos 4. 2 elevado a menos 4, como é que eu faço isso? O inverso. Se é inverso, o que está embaixo passa para cima. Não é assim, ó? O que está aqui, no caso aqui está em cima, passa para baixo. Aqui está embaixo, passa para cima. Ou seja, 3 dividido por 2 elevado a menos 4 é a mesma coisa de 3 vezes 2 elevado a quarta. Vai ficar, quanto é 2 elevado a quarta? 16. Vai ficar 3 vezes 16, que é 48. Resumidamente, quando eu tenho uma potência com expoente negativo, o resultado vai ser o inverso da mesma potência com um expoente positivo. Beleza? Aí eu tenho aqui alguns casos particulares da potenciação. Eu tenho, no primeiro caso, só lembrando aqui para vocês, eu tenho que, o que é uma potência? Uma potência é formada por uma base, que é o número que vai se repetir, elevado a um expoente, que é quantas vezes esse número se repete. Por exemplo, aqui eu tenho uma base 5, um expoente 3, ou seja, 5 ao cubo é 125, que é 5 vezes 5 vezes 5, beleza? Aqui o primeiro caso particular é quando eu tenho um expoente inteiro maior que 1. Quando eu tenho um expoente inteiro maior que 1, significa o quê? Significa justamente que eu vou pegar a base e multiplicar ele n vezes, sendo que esse n é um número maior que 1. Resumidamente, é o produto dos fatores iguais à base, de acordo com quantas vezes forem as unidades expoentes. É aquilo que eu falei, eu vou pegar a base e vou multiplicar ela n vezes. Como eu vejo aqui no exemplo. Quando eu tenho um expoente inteiro maior que 1, eu pego a base e multiplico ela n vezes. 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, é 64. O segundo caso é quando eu tenho um expoente inteiro igual a 1. Se eu tenho um expoente inteiro igual a 1, ou seja, a elevado a 1, se tu for parar para pensar, n, ou seja, o expoente, né? Quantas vezes eu vou multiplicar a base? Se eu tenho, por exemplo, a situação de 3 elevado a 1, significa que eu vou multiplicar 3 uma vez. 3 multiplicado uma vez é 3. Ou seja, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Tá entendendo? Então, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Ou seja, numa situação em que eu tenho uma potência com um expoente igual a 1, o resultado é a base. Ou seja, numa situação em que eu tenho uma potência com expoente 1, o resultado é a base. Beleza? A outra situação é quando eu tenho um expoente inteiro igual a 0. Se eu tenho qualquer número elevado a 0, é 1. Eu tenho a elevado a 0 é 1. Por que, Samuel? A gente vai ver na propriedade de potenciação, mas vocês já devem saber que toda vez que eu tiver uma divisão com base igual e expoente diferente, por se tratar de uma divisão, eu vou diminuir os expoentes. Por exemplo, 5 ao quadrado dividido por 5 ao cubo. Como é que vai ficar? 5 ao quadrado dividido por 5 ao cubo. O que é que eu vou fazer? Eu vou conservar a base, que é 5, e vou diminuir os expoentes. Ao quadrado menos ao cubo. 2 vezes menos 3. 2 menos 3. 2 menos 3 é menos 1. Aí vai ficar 5 elevado a menos 1. Aí pensa comigo. Se eu tiver uma situação que eu tenho a mesma base e o mesmo expoente. Como assim, Samuel? Se eu tiver 3 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado ao quadrado. Pega esse exemplo. Se eu tiver 3 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado ao quadrado, vai ser o número dividido por ele mesmo. Quando eu divido o número por ele mesmo, o resultado é 1. Decora isso. Quando eu divido o número por ele mesmo, o resultado é 1. Bora ver de outra forma. 3 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado ao quadrado. O que é que eu vou fazer? Quando eu tenho uma mesma base, eu diminuo os expoentes. Vai ficar 3, ou seja, eu repito a base, diminuo os expoentes. Ao quadrado menos ao quadrado. Quanto é 2 vezes 2? É 2 menos 2 é 0. Vai ficar 3 elevado a 0. E qual é o resultado disso? 1. Ou seja, toda vez que eu tiver um número elevado a 0, o resultado é 1. É o que a gente vê aqui. Todas as potências com expoente igual a 0, o resultado é 1. Beleza? Outros casos particulares da potenciação
eu tenho que todos esses casos eu tenho o n sendo um número inteiro, beleza? Primeiro caso, se eu tenho uma base igual a zero e um expoente positivo, então necessariamente o resultado vai ser zero. Como assim, Samuel? Pensa comigo, se eu tenho um a igual a zero e um n positivo, vou pegar, por exemplo, 0 elevado ao cubo, a base é zero, o expoente é positivo, mais 3. É a mesma coisa de 0 vezes 0 vezes 0. Quanto é 0 vezes 0? 0 vezes 0? 0. Então, nessa situação, se eu tenho uma base igual a 0 e um expoente positivo, o resultado é 0. Beleza? Agora, se eu tiver a situação em que a base é 0 e o expoente é negativo, aí é diferente. Por quê? Bora ver aqui o exemplo que eu dei. Eu dei um exemplo que a base é 0 e o expoente é negativo, que é menos 4. O que é que significa o menos? O menos representa o inverso, ou seja, 0 elevado a menos 4 é a mesma coisa de 1 dividido por 0 elevado a quarta. Vocês concordam comigo? Aí eu tenho que, como a gente viu, 0 elevado a quarta é justamente 0, porque eu tenho uma base 0 e um expoente positivo. Base 0 e expoente positivo, o resultado é 0. Vai ficar 1 dividido por 0. 1 dividido por 0 vai ficar como, Samuel? Imagina que eu tenho um número de balas. Por exemplo, eu tenho um bolo. Eu tenho um bolo, vou dividir para 3 pessoas. Vai ficar 3 pedaços iguais. Vou dividir para 2 pessoas. Vou dividir o bolo no meio. Vai dar 2 metades. Vou dividir um bolo para uma pessoa. Aquela pessoa vai ficar com o bolo inteiro. Agora, divide um bolo para 0 pessoas. Isso existe? Não tem como eu dividir uma coisa para 0 pessoas. Então, isso não existe. Se não existe, não pertence aos números reais. E a aula de hoje, potenciação nos reais. Ou seja, se eu tiver essa situação em que a base é 0 e o expoente é negativo, o número ele não existe. Não existe, não pertence aos números reais, pertence aos números imaginários. Beleza? A situação em que eu tenho um A positivo, necessariamente, quando eu tiver um A positivo, a potência vai ser positiva. Por exemplo, quando eu tenho aqui 3 elevado ao cubo, eu tenho uma base com A positivo, elevado a qualquer número, ou seja, esse n, sendo ele inteiro, eu vou ter 3 ao cubo é 27, ou seja, eu vou ter uma potência positiva. Não é besteira. Agora, se eu tiver um A negativo, eu vou ter duas situações distintas. Se eu tiver um A negativo e um expoente par, a potência vai dar positiva. Se eu tiver um A negativo e um expoente ímpar, a potência vai dar negativo. Repetindo, eu acho que eu falei errado. Se eu tiver Se eu tiver uma base negativa e um expoente par, o valor da potência é positivo. Se eu tiver uma base negativa e um expoente ímpar, a potência vai dar negativa. Como assim, Samuel? Bora ver esse primeiro caso. No primeiro caso, eu tenho uma base negativa e um expoente par. Então, a potência vai ter que ser positiva. Como assim, Samuel? Imagina que eu tenho menos 5 elevado à quarta. Beleza? Menos 5 elevado à quarta é a mesma coisa de menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Ou seja, menos 5 multiplicado 4 vezes. Bora agrupar isso em pares. Menos 5 vezes menos 5, menos 5 vezes menos 5. Não é isso? Ó, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Agrupei 5 elevado à quarta em 2 pares. Aí o que é que tu vai perceber? O menos com menos desse par vai se tornar mais. E o menos com menos desse par vai se tornar mais. Mais com mais é mais. Ou seja, se eu tiver uma base negativa e um expoente par, eu vou poder agrupar em pares. Esses pares vão dar positivo. Toda vez positivo com positivo é positivo. Entendeu? É o que a gente percebe aqui, ó. Menos 5 elevado ao quadrado. A mesma coisa de menos 5 vezes menos 5. Eu tenho um par. Um par
vai ficar menos com menos, vai dar positivo. Beleza? Agora, na situação em que eu tenho uma base negativa e um expoente ímpar, eu vou ter que a potência ela é negativa. Por quê? Eu coloquei como exemplo o menos 5 elevado ao cubo. Vai a mesma coisa de menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, ou seja, menos 5 3 vezes. Aí tu vai perceber o quê? Bora transformar isso em pares. Vai ter o primeiro par, que é menos 5 vezes menos 5. Todo par fica positivo. E eu não vou ter o segundo par. Eu vou ter só uma multiplicação com negativo. Aí vai ficar, esse daqui vai se tornar positivo, vai se negativar com esse que sobrou. Ou seja, eu não vou formar pares. Eu vou formar pares, mas vai sobrar um negativo. Aí esse negativo vai negativar o resto. Ou seja, quando eu tenho uma base negativa, um expoente ímpar, necessariamente a potência é negativa. Beleza? Algumas propriedades da potenciação. Propriedades que vocês veem na resolução de questões, mas eu vou só ressaltar algumas. Qualquer número real elevado ao expoente 1 é igual ao próprio número. É aquilo que eu falei. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Por exemplo, 9 elevado a 1 é 9. Por quê? O expoente não representa quantas vezes aquele número é multiplicado. Se eu tenho que o expoente é 1, ele foi multiplicado apenas uma vez, ou seja, é ele mesmo. Segunda propriedade. Qualquer número real não nulo elevado ao expoente 0 é igual a 1. É aquilo que a gente viu. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. A gente não viu isso daí nos slides passados? Aí, Samuel, por que tem que ser não nulo? Porque se eu tiver uma base 0 elevada a 0, vai ser 0. Porque, se lembra da propriedadezinha passada? 0 elevado a qualquer número é 0. Se o expoente for positivo. No caso aqui, é igual a 1, ou seja, é positivo. Entenderam? Repetindo. Samuel, por que o número tem que ser real e não nulo? Porque se ele for nulo, ou seja, se ele for 0 e tiver elevado a 1, 1 é um expoente positivo. 1 não é positivo? Aí tu vai ter qual condição? Eu vou ter uma base igual a 0 e um expoente positivo. Aí o resultado, como a gente viu no slide passado, tem que ser 0. Então, nesse caso, qualquer número real não nulo elevado ao expoente 0 é igual a 1. Justamente aquilo que a gente viu. Qualquer número, qualquer base elevada a 0 é 1, com exceção de 0. Porque se for 0 elevado a 0, é 0. Beleza? Qualquer potência que possui na base o número 1 é igual a 1. Por quê? Pensa comigo. A base não é o número que vai se repetir. Por exemplo, se eu tiver 1 ao quadrado, vai ser 1 multiplicado duas vezes. 1 vezes 1, 1. 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, 1. Ou seja, independente do expoente, se eu tiver uma base 1, o resultado é 1. Que nem a gente vê aqui, 1 a quarta. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. A outra propriedade é o que a gente trabalha na notação científica. Qualquer potência que tem na base o número 10, o resultado é o número 1 seguido da quantidade de zeros, de acordo com o valor do expoente. É aquele negócio, é a notação científica. Por exemplo, 10 elevado à nona é justamente 1 milhão, ou seja, 1 com 9 zeros. Besteira. Aqui a gente vai falar sobre as propriedades operatórias da potência. Bora lá. Sobre as propriedades operatórias. Eu tenho que, se eu tiver a potência de uma potência. O que é a potência de uma potência? É uma potência elevado a uma potência. Eu tenho o quê? Eu tenho que, nesse caso, como é que eu represento ela? Eu represento, por exemplo, eu tenho A elevado a M, tudo isso elevado a N. Como é que eu faço? Eu conservo a base, ou seja, eu conservo o A e multiplico os dois expoentes. Multiplico o M vezes N. Como é que se dá isso? É justamente o exemplo aqui que eu dou. Eu tenho, nesse caso aqui, eu tenho a potência de uma potência. Eu tenho 3 elevado ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. Bora lá. Bora fazer isso braçalmente. 3 elevado ao cubo, tudo isso ao quadrado. Vai ficar 3 elevado ao cubo multiplicado duas vezes. 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Numa multiplicação em que eu tenho a mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Vai ficar, a base é 3, conserva a base e somos dois expoentes.
3 mais 3. 3 mais 3 é 6. Ou seja, eu fazendo isso braçalmente, eu cheguei 3 elevado à sexta. E o que é que tu percebe? Que 6 é justamente 3 vezes 2. Ou seja, numa potência de uma potência, eu basicamente multiplico os expoentes conservando a base. Numa potência de um produto, ou seja, eu tenho um produto e elevo ele a um determinado número, ou seja, elevo a um determinado expoente. O que é que eu faço? Eu pego cada elemento da multiplicação e elevo o expoente. Ou seja, eu vou atribuir o expoente aos fatores do produto. Como aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho 5 elevado ao 4, 5 vezes 2, tudo isso elevado ao cubo. Significa o quê? Que eu vou ter 5 vezes 2 multiplicado 3 vezes, ou seja, elevado ao cubo. Eu tenho o quê? 5 vezes 2, vezes 5 vezes 2, vezes 5 vezes 2. Isso é a mesma coisa de quê? Olha, o 5 se repete 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. 5 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado ao cubo. Aí o que é que tu percebe? Que era só pegar os fatores dessa multiplicação e elevarem ao expoente 3. Peguei os fatores da multiplicação e elevo ao expoente 3. Ou seja, quando eu tenho a potência de um produto, eu vou atribuir o expoente aos fatores do produto. Divisão de potência de um mesmo expoente. A mesma coisa que a multiplicação. Eu vou conservar tanto os fatores dessa divisão, que nesse caso recebem números especiais. Eu vou conservar o numerador e o denominador e vou colocar eles elevado ao n. Ou seja, na divisão de potência de um mesmo expoente, eu vou elevar tanto o numerador quanto o denominador ao expoente. Samuel, não entendi. Bora ver aqui o exemplo. 3 dividido por 2, tudo isso ao cubo. Como é que fica isso? 3 dividido por 2 ao cubo, o que é que significa? Eu vou pegar 3 dividido por 2, vezes 3 dividido por 2, vezes 3 dividido por 2. Aí o 3 se repete quantas vezes? 3 vezes. 3 elevado ao cubo. O 2 se repete quantas vezes? 2 vezes. 2 elevado ao cubo. Ou seja, quando eu tenho um número que está dividindo por outro, ou seja, quando eu tenho uma fração e elevo toda essa fração a um determinado expoente, é só eu pegar o numerador dessa fração, elevar o expoente, pegar o denominador dessa fração e elevar o expoente. Beleza? E a outra é justamente o inverso da potência de um produto. É a multiplicação de potências com o mesmo expoente. Quando eu tenho a multiplicação de duas potências com o mesmo expoente, vê aqui, ó, eu tenho a potência a elevada a n vezes b elevada a n. O que é que eu faço? Eu conservo a base dessas potências e coloco tudo isso elevado ao expoente que é comum entre as duas. Ou seja, eu vou conservar o expoente e multiplicar as bases. Se tu for perceber, é justamente o inverso dessa. Ó. Abre parênteses, a vezes b, tudo isso elevado a n, é a mesma coisa de a elevado a n vezes b elevado a n. Aí aqui, a elevado a n vezes b elevado a n é igual a, abre parênteses, a vezes b, tudo isso elevado a n. Beleza? Aí eu tenho aqui, deve-se conservar o expoente e multiplicar as bases. Com um exemplo aqui, 2 elevado à quarta vezes 5 elevado à quarta, é a mesma coisa de 2 vezes 5, tudo isso elevado à quarta. Falar aqui um pouco sobre as observações nas propriedades operatórias. Essas propriedades operatórias que a gente acabou de trabalhar, todas elas trabalhavam com expoentes iguais. Mas se eu tiver a situação em que eu tiver expoentes diferentes, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio. Tendo em base que, se eu multiplico, eu vou somar os expoentes. Se eu divido, eu vou diminuir os expoentes. Bora ver aqui os exemplos. Eu tenho esses exemplos. Bora lá, as propriedades. A primeira propriedade remete a quê? A primeira propriedade eu tenho uma multiplicação com a mesma base e expoentes diferentes. O que é que eu faço nessa situação que eu tenho a mesma base e expoentes diferentes? Eu conservo a base e somo os expoentes. 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado a menos 2. Eu vou conservar a base, que é 2, e somar os dois expoentes. 3 mais menos 2. 3 mais menos 2. Mais com menos é menos, vai ficar 3 menos 2, que é 1. 2 elevado a 1. Beleza? A outra propriedade. Quando eu tenho, nesse caso, a base é diferente, mas os expoentes são iguais.
que é que eu faço? Eu conservo a multiplicação, ou seja, eu multiplico as duas bases, tudo isso elevado ao expoente que é comum. Vai ficar 5 elevado a menos 3 vezes 2 elevado a menos 3, vai ficar 5 vezes 2, tudo isso elevado, aqui tem 3, mas vai passar a menos 3. 5 vezes 2, tudo isso elevado a menos 3. 5 vezes 2, 10 elevado a menos 3. Beleza? É a segunda propriedade. Lembrando que essas propriedades, a única diferença dessa que a gente viu é que eu tenho expoentes diferentes. No caso aqui, eu tenho a mesma base e expoente diferente. Se eu tenho uma divisão com a mesma base e com expoentes diferentes, eu conservo a base e diminuo os expoentes. Ó, eu tenho aqui 5 ao quadrado dividido por 5 elevado a menos 3. Conserva a base, que é 5, diminui os expoentes. 2 menos menos 3. 2 menos menos 3. Menos com menos é mais. 2 mais 3. 2 mais 3 é 5. Vai ficar 5 elevado à quinta. Nessa situação, os expoentes são iguais, mas as bases são diferentes. Ou seja, 5 vai fazer o que nesse caso? Nesse caso, eu vou conservar o que está sendo dividido, que é 5 dividido por 3, e vou colocar tudo isso elevado ao expoente que é comum entre os dois. Vai ficar 5 dividido por 3, elevado ao expoente que é comum, tanto ao numerador quanto ao denominador, que é menos 2. Aí o que é que eu vou chegar? Eu vou chegar a 5 dividido por 3, tudo isso elevado a menos 2. Aí o que é que tu percebe? Tem um menos no expoente, ou seja, o expoente está negativo. Eu inverto. O que é denominador vira numerador, o que é numerador vira denominador. Ou seja, 5 dividido por 3 elevado a menos 2, a mesma coisa de 3 dividido por 5 ao quadrado. Aí 3 dividido por 5 ao quadrado, o que é que eu faço? Se está ao quadrado, eu elevo tanto o numerador como o denominador. Vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, 5 ao quadrado, que é 25. E a última propriedade é potência de uma potência. 3 elevado ao quadrado elevado a menos 1. Aí o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar os expoentes. Vai ficar, conserva a base, que é 3, e multiplica os dois expoentes. 3 vezes menos 1. Ou 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Vai ficar 3 elevado a menos 2. Se é 3 elevado a menos 2, é o inverso. Ou seja, 1 terço dividido por 2. 1 terço dividido por 2 é a mesma coisa de 1 dividido por 9. Aí aqui a gente vai falar sobre alguns casos especiais das potências, que é justamente o que vocês confundem na hora da resolução de algumas questões. Eu coloquei esses casos especiais para que vocês se atentem na hora da realização de algumas operações matemáticas. O primeiro caso especial é vocês terem a noção de que menos a dentro do parênteses elevado a n, ou seja, menos a dentro do parênteses elevado a n é diferente de menos a fora do parênteses elevado a n. Por que, Samuel? Nesse caso, essas duas situações podem apresentar resultados iguais, mas elas também podem apresentar resultados diferentes. Se eu tenho uma situação em que pode ou não pode apresentar resultados iguais, eu tenho que, necessariamente, esses dois são diferentes. Mas por que eles são diferentes? Nessa primeira situação, em que eu tenho menos a dentro do parênteses elevado a n, significa que eu vou multiplicar menos a n vezes. Ou seja, menos a dentro do parênteses elevado a n significa que eu vou multiplicar menos a n vezes. Ou seja, menos a vezes menos a vezes menos a vezes menos a menos a menos a n vezes. Agora, na segunda situação, em que eu tenho menos a sem parênteses elevado a n, significa o quê? Que eu vou conservar o sinal negativo e vou multiplicar o a n vezes. Ou seja, eu conservo o sinal negativo e vou multiplicar a n vezes. Samuel, mostre um exemplo. Eu vou trabalhar com um exemplo em que eu tenho tantos resultados iguais para essas duas situações como resultados distintos. No primeiro caso, eu tenho menos 2 dentro do parênteses elevado ao quadrado. Se eu tenho essa situação, significa que eu vou multiplicar menos 2 n vezes. Nesse caso, se está ao quadrado, 2 vezes. Menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 é 4. Na segunda situação, eu tenho menos 2 elevado ao quadrado sem parênteses. Nessa situação, eu conservo o negativo e multiplico a base,
que é 2. N vezes, que nesse caso que está ao quadrado, N é igual a 2. Ou seja, eu vou multiplicar 2 vezes. Conservo o negativo, 2 vezes 2, 4. Aí esse 4 vai se negativar com esse negativo, que foi separado. Vai ficar menos 4. Ou seja, menos 2 dentro do parênteses ao quadrado é 4. Enquanto menos 2 elevado ao quadrado, sem parênteses, é menos 4. Ou seja, eu tenho um resultado distinto. Agora, nessa terceira situação, eu tenho menos 2 dentro do parênteses elevado ao cubo. Nessa situação, se eu estar dentro do parênteses, eu vou multiplicar tudo N vezes. Vai ficar menos 2 vezes menos 2, 3 vezes. Menos 2 vezes menos 2 é 4. Vezes menos 2 é menos 8. Beleza? Na quarta situação, eu vou ter menos 2 elevado ao cubo. Nessa situação, eu conservo o negativo e multiplico a base, que é 2, 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. 2, 4, 8. Aí, esse 8, que é resultado dessa multiplicação, vai negativar. Com esse negativozinho aqui que foi separado. Vai ficar menos 8. Aí tu percebe o quê? Que dá resultados iguais. Então, o que é que eu posso deduzir? Nessas duas situações, se eu tiver um expoente par, como no caso aqui do 2, eu vou ter resultados distintos, um positivo e outro negativo. Agora, se eu tiver expoente ímpar, eu vou ter resultados iguais, ambos resultados negativos. Beleza? Só alguns casos especiais para vocês não se confundirem. Agora, essa segunda situação. Nessa segunda situação, eu tenho o quê? Eu tenho que A elevado a M dentro do parênteses elevado a N, ou seja, a potência de uma potência, como a gente já viu anteriormente, é diferente de A elevado a M elevado a N, ou seja, sem um parênteses. Como assim, Samuel? Porque no primeiro caso eu vou ter a resolução da potência de uma potência. Como é que se dá a resolução? A elevado a M dentro do parênteses elevado a N significa que o A elevado a M está sendo multiplicado N vezes. Não é a potência de uma potência? Como é que eu resolvo? M vezes N. Beleza? Multiplicação dos expoentes. Conserva a base, multiplica os expoentes. Potência de uma potência. Mas nessa segunda situação, eu vou ter o quê? Nessa segunda situação, eu vou ter A elevado a M e o M está elevado a N. Entendeu? O N, ele não está elevando A elevado a M. Ele está elevando somente o M. Ou seja, nesse caso, eu vou ter A, tá aí o A, sem nenhum problema, elevado a M. N vezes. Porque o N, ele está elevando somente o M. E não A elevado a M, como nessa situação. Samuel, não está entendendo. É só ver o exemplo. Ó, 5 ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo. A mesma coisa de 5 ao quadrado 3 vezes, porque não está elevado ao cubo, vai ficar 5 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Somando os expoentes, 2 mais 2 mais 2 é 6. Conservando a base, 5 à sexta. Beleza? Como a gente viu, potência de um produto. Eu multiplico os expoentes, 2 vezes 3, 6. Agora, 5 ao quadrado elevado ao cubo, sem o parênteses, significa que o 2 está sendo elevado ao cubo. Ou seja, 2 elevado ao cubo é 2 multiplicado 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Ou seja, eu vou ter 5 elevado a 8, que é diferente. Entendeu? Só para relembrar. Na primeira situação, eu vou ter que o N, ou seja, nessa primeira situação, eu vou ter que o N está elevando o A elevado a M. Na segunda situação, o N está elevando somente o M. Beleza? Por isso que dá resultados distintos. Notação científica. O que é a notação científica? A notação científica é basicamente uma forma matemática de expressar números com uma enorme quantidade de casas decimais, ou seja, representar números muito grandes ou números muito pequenos. A notação científica é utilizada na física, na química, na matemática, para expressar diversas coisas, como massa, como tempo, tudo isso. Então, notação científica, como eu já falei, é uma forma simplificada de escrever números muito grandes ou muito pequenos, ou seja, com várias casas decimais, sendo empregado na astronomia, na física, na química, em razão de representar número de moléculas,
número de átomos, distância entre corpos, entre outras medidas. Nessa conjuntura, ela é sempre baseada em potência de 10. Como é que é a fórmula da notação científica? A fórmula da notação científica é sempre A vezes 10 elevado a B. Beleza? A vezes 10 elevado a B. Aí eu tenho o quê? Que a constante A ela é chamada de mantissa, enquanto a B é chamado de ordem de grandeza. Ou seja, o que está multiplicando o 10 é chamado de mantissa. O que está elevando o 10 é chamado de ordem de grandeza. Sendo que a mantissa de um número é uma notação científica que deve estar sempre no intervalo. Aí aqui tem um erro. Qual é o erro? A mantissa ela tem que ser maior ou igual a 1. Isso está certo. Agora que quando eu estava dando uma olhada, eu vi que tinha um erro. Mas a mantissa ela tem que ser obrigatoriamente menor que 10 e não menor ou igual a 10. Por que, Samuel? Porque pensa comigo, se na situação de que ela for igual a 10, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente passar esse zero e somar mais um aqui no expoente. Ou seja, a mantissa ela tem que obrigatoriamente ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Quando eu for repassar os slides para vocês, eu vou ajeitar esses errinhos. Beleza? Então a mantissa tem que estar representada nesse intervalo. Esquece esse igualzinho. Aí aqui um exemplo que eu fiz desse número aqui. O que é que eu vou perceber? O que é que vai ser a mantissa? A mantissa pode ser 0,15, não pode? Pode, mas 0,15 é menor que 1. Não está no intervalo. A mantissa pode ser 1,5. A mantissa sendo 1,5 está no intervalo de 1 a 10? Tá. E a mantissa sendo 15? 15 é maior que 1 em 10, ou seja, não pode. Então a mantissa é justamente 1,5 vezes 10 elevado à ordem de grandeza. O que é esse B? É o número de casas. Nesse caso vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, 10 elevado a 12. Beleza? Aí aqui eu só coloquei uma tabelinha para vocês saberem o prefixo de algumas ordens de grandeza. Por exemplo, quando eu tenho 10 elevado a menos 1 é dec. Quando eu tenho 10 elevado ao cubo é quilo. Vocês veem isso na transformação de algumas grandezas, né? Só para vocês lembrarem. Aí aqui a gente vai falar sobre função exponencial. Função exponencial eu já trabalhei um pouco ela na aula de classificação das funções e aqui eu vou dar uma aprofundada. Basicamente, o que é uma função exponencial? Uma função exponencial ela vai seguir uma lei de formação f de x é igual a elevado a x, em que esse a ele tem que obrigatoriamente ser positivo e diferente de 1, sendo uma função de reais para reais. Aquela historinha que a gente viu nas aulas passadas, o conjunto domínio pertence aos conjuntos de números reais, enquanto o conjunto imagem também pertence aos conjuntos de números reais. Ou seja, dado o número real positivo a, tal que a seja positivo e diferente de 1, a função exponencial de base a, de reais para reais, seja domínio real, imagem real, é definida por f de x é igual a elevado a x. Por que o a tem que ser positivo e diferente de 1? Pensa comigo. Se tais restrições são necessárias, porque 1 elevado a qualquer número resulta em 1. Pensa comigo se o a for igual a 1. Se o a for igual a 1, significa que independente do expoente, que nem a gente viu, se a base for 1, qualquer expoente, independente do expoente, o resultado vai ser 1. 1 ao quadrado é 1, 1 ao cubo é 1, 1 à sexta é 1. Então, nesse caso, não se trata de uma função exponencial, mas sim de uma função constante. Beleza? Então, se o a é 1, independente do expoente, o resultado vai ser 1. Então, não tem uma função exponencial, tem uma função constante. Outro sim, a base também não pode ser negativa. Por quê? Nem negativa nem igual a zero, ou seja, ela tem que ser maior que zero, ou seja, positiva. Por quê? Porque para esses números, a função não estaria definida. Por exemplo, em caso de expoentes fracionados, como eu coloquei 1/2, o conjunto imagem conteria números imaginários, visto que não existe raiz quadrada de número negativo.
Samuel, não entendi. Por que o A tem que ser positivo? Ou seja, ele não pode nem ser negativo nem igual a zero. Pensa comigo aqui que eu tenho um A sendo, sei lá, negativo. -2. Beleza? A sendo igual a -2. Aí eu tenho um X sendo 1/2, que nem eu coloquei na situação. Vai ficar -2 elevado a 1/2. Qualquer número elevado a 1/2 é a mesma coisa que a raiz. Vai ficar raiz de -2. Raiz de -2 pertence aos números reais? Não. Aqui a aula é sobre potenciação dos reais. Não pertence aos números reais. Então, obrigatoriamente, o A tem que ser positivo, ou seja, diferente de zero, não pode ser negativo. Porque nessa situação, eu posso ter ele pode estar elevado a uma fração. Se ele é elevado a uma fração, pode ser tirada a raiz dele. E não existe raiz de número negativo. Beleza? É por isso que o A, obrigatoriamente, de uma função exponencial, tem que ser positivo, diferente de zero e diferente de 1. Beleza? Aí aqui, um exemplozinho de função exponencial, que é 3 elevado a x. Aí aqui eu coloquei alguns x, aí descobri alguns y, descobri alguns pares ordenados, ou seja, eu peguei essa função, coloquei x arbitrários, x que eu escolhi. Aí a partir da lei de formação dessa função, eu substituí o x, descobri os y. Aí eu tendo o x e o y, formei os pares ordenados, e a partir dos pares ordenados, eu fiz o gráfico da função. Beleza? Esse daqui é um gráfico de uma função exponencial. A função exponencial, ela pode ser classificada em dois tipos. Quais são esses dois tipos de classificação? Ela pode ser uma função crescente ou uma função decrescente. Bora lembrar das aulas de função? O que é uma função crescente? Uma função crescente é aquela que, à medida que eu aumento o x, eu também aumento o y, ou seja, ela cresce. Ou seja, quando o x1 é maior que x2, então necessariamente y1 é maior que y2. Ou seja, o valor de y cresce com a elevação do valor de x. Função crescente. Quando eu cresço o x, o y cresce. Beleza? Nesse caso, na função exponencial, eu tenho uma função crescente quando a é maior que 1. Por que, Samuel? Olha aqui o exemplo. Se eu tenho um a maior que 1, ou seja, o a igual a 2, é maior que 1, eu vou ter essa lei de formação. Y é igual a 2 elevado a x. O a é maior que 1. O a é 2. Eu vou colocar alguns x arbitrários. Coloquei aqui, por exemplo, um x sendo igual a -1. Vai ficar 2 elevado a -1. 2 elevado a -1 é igual a 1/2. Aí eu descobri x, y, x, y, x, y, x, y. Aí eu descobri vários pares ordenados. Peguei esses pares ordenados, coloquei num gráfico. Deu essa função. É uma função exponencial crescente. Beleza? Resumindo, uma função exponencial crescente, quando eu aumento o x, eu aumento o y também, eu vou ter que ter o a necessariamente maior que 1. Então, se eu tiver, pensa comigo, eu tenho que o a ele não pode ser negativo, que a gente viu, não pode ser igual a zero, e se eu tenho que o a é maior que 1, ela é crescente. Então, para ela ser decrescente, eu vou ter que ela não vai poder ser negativa, não vai poder ser igual a zero e não vai poder ser maior que 1. Ou seja, numa função exponencial decrescente, eu vou ter que ela vai estar entre 0 e 1, sem conter 0 e sem conter 1. Por quê? Se ela conter 0, não vai ser uma função exponencial, que nem a gente viu no começo. Se ela conter 1, se o a for 1, bora lá, repetindo. Se o a for 0, não é função exponencial, que nem a gente viu no começo. Se o a for 1, vai ser uma função constante, que nem a gente viu no começo. E ela não pode ser maior que 1, porque é uma função crescente. Então, a função decrescente, aquela função que à medida que eu aumento o x, o y diminui, ela vai ter que ter um a entre 0 e 1, ou seja, vai ter um a maior que 0 e menor que 1. Aí aqui eu escolhi aqui a função y é igual a 1/2, tudo isso elevado a x, ou seja, eu tenho um número fracionado, eu tenho um número justamente entre esse intervalo, entre 0 e 1, que é 1/2. Aí eu fui colocando x arbitrários, por exemplo, eu peguei aqui o x igual a 1.
Com x igual a 1 vai ficar 1 meio elevado a 1, que é a mesma coisa de 1 meio. Aí eu fiz vários pares ordenados. A partir desses pares ordenados, eu fiz o gráfico da função. O gráfico dessa função, se tu for ver, está decrescendo. Então, resumidamente, numa função crescente exponencial, à medida que o x aumenta, o y aumenta. Eu tenho que, nessa condição, eu tenho que ter um a maior que 1. Numa função decrescente exponencial, a partir do momento que o x aumenta, o y diminui. Nessa situação, eu tenho que ter um a maior que 0 e menor que 1. Beleza? Aí aqui a gente vai falar um pouco sobre a resolução dos exercícios de fixação. Bora lá. Primeira questão. Primeira questão é uma questão bem fácil. O que é que ele diz? Estima-se que a massa da Terra seja da ordem de 6 setilhões de quilogramas, ou seja, 6 vezes 10 elevado a 24. Basicamente, o que é setilhões? É 10 elevado a 24, na notação científica. Já a massa do Sol está estimada em 2 milhões de setilhões de quilogramas, ou seja, é 2 milhões. O que é milhões? 10 elevado a sexta de setilhões. O que é setilhões? Como a gente viu, é 10 elevado a 24 de quilogramas. Em notação científica, o produto que expressa a massa estimada do Sol em quilogramas é. Então, ele quer saber basicamente quanto é 2 milhões de setilhões de quilogramas em notação científica. Eu tenho aqui os gabaritos. Bora lá para a questão? A primeira questão nos dá justamente a massa da Terra, que é 6 setilhões de quilograma, em que essa massa da Terra é basicamente para a gente descobrir que um setilhão equivale a 10 elevado a 24. E nos dá a massa do Sol, que é 2 milhões, milhões equivale a 10 elevado a sexta, de setilhões, que é justamente 10 elevado a 24. E quer saber a notação científica disso? Vai ficar 2, que é a mantissa, se encontra justamente entre 1 e 10. Aí aqui, vezes 10 a sexta, vezes 10 a 24. Aqui é a multiplicação, eu conservo a base, somos expoentes. 6 mais 24 é 30. Então vai ficar 2 vezes 10 a 30 quilogramas. Essa é a notação científica da massa do Sol, que é justamente a alternativa B. Então, como a gente viu, uma questão bem rápida, o gabarito é justamente a alternativa B de bola. Bora lá para a segunda questão. As questões em si dessa matéria é bem fácil. Questão de número 2. Em 2011, os jornais noticiaram que, durante o mês de outubro daquele ano, a população mundial deveria atingir a marca de 7 bilhões de habitantes. Bilhões é o quê? 10 elevado a nona. O que nos faz refletir sobre a capacidade do planeta de satisfazer nossas necessidades mais básicas, como o acesso à água e aos alimentos. Estima-se que uma pessoa consuma em média 100 litros de água por dia. Ou seja, eu tenho a população de 7 vezes 10 elevado a sexta de habitantes, em que cada integrante dessa população consome 100 litros de água por dia. Assim, considerando a massa populacional citada acima, o volume de água em litros necessária para abastecer toda a população humana durante um ano normal, ou seja, 365 dias, tem ordem de grandeza igual a... Aqui tem os gabaritos, ou seja, o que é que a questão quer? A questão quer a quantidade de água que a população total vai consumir durante o ano. Eu tenho o quê? Eu tenho a quantidade da população, 7 bilhões, eu tenho quanto cada pessoa consome por dia, 100 litros, e eu tenho a quantidade de dias do ano, 365. Bora lá resolver. A questão que é basicamente a quantidade de água consumida por toda a população mundial num período de um ano, ou seja, 365 dias. Para isso, nos dá que a população é de 7 bilhões de habitantes, cada pessoa consome 100 litros de água por dia e a duração do ano em dias é 365. Então, qual é a quantidade de água consumida por toda essa população? É só multiplicar a quantidade de pessoas pela quantidade de litros consumidos por dia, eu vou descobrir quanto toda a população consome por dia. E se eu multiplicar isso por 365 dias, eu vou descobrir por ano. Então, o volume de água consumida é basicamente a multiplicação desses três. 7 vezes 10 a nona, vezes 100, vezes 365. Aí eu tenho que 7 vezes 365 é 2.555.
E 10 à nona vezes 100, 100 é o quê? É 10 ao quadrado. Aí o que é que eu faço? 10 à nona vezes 10 ao quadrado. Conserva a base, que é 10, somos expoentes. 9 mais 2, 11. Mas só que isso daqui não está em notação científica. Para estar em notação científica, eu tenho que a mantissa tem que se localizar entre 1 e 10. E a única opção é 2,555 vezes 10. Bora lá. Caminhou 1, 2, 3. Caminhou 3 casas. Então, aqui soma mais 3. 2,555 vezes 10 elevado a 14. E a questão que é justamente saber a ordem de grandeza do volume de água consumido por toda a população durante um ano, que é justamente 10 a 14 litros de água. Beleza? Alternativa justamente letra B de bola. Questão 2, também uma questão relativamente fácil, é justamente a alternativa B de bola. Próxima questão, questão de número 3, ela é uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bora lá. A pedido do seu orientador, um bolsista de um laboratório de biologia construiu o gráfico a seguir a partir dos dados obtidos do monitoramento do crescimento de uma cultura de micro-organismos. Ele observou o crescimento de uma cultura. Analisando o gráfico, o bolsista informou ao orientador que a cultura crescia segundo o modelo matemático N é igual a K vezes 2 elevado a A vezes T, onde T representava as horas e N a quantidade de organismos em milhares. Para constatar que o modelo matemático apresentado pelo bolsista estava correto, o orientador coletou novos dados com T 4 horas e T 8 horas. Para que o modelo construído pelo bolsista esteja correto, nesse período, o orientador deve ter obtido um aumento na quantidade de micro-organismos de... O que é que a questão nos faz perceber? A questão nos dá a função que o bolsista descobriu para o crescimento desses micro-organismos, que é nk vezes 2 elevado a t, nos disse que o pesquisador mediu a quantidade de crescimento, mediu a população quando o tempo era 4 horas e quando o tempo era 8 horas e calculou o aumento desses dois tempos, e ele quer comparar o resultado desse aumento com o resultado obtido a partir da fórmula descoberta pelo bolsista. Aí essa questão também nos dá esse gráficozinho, que é justamente quando eu tenho um tempo igual a zero, ou seja, a quantidade inicial da cultura desse micro-organismo, eu tinha 10 milhares de micro-organismos, e no tempo igual a 2, eu tinha 20 milhares de micro-organismos. 20 mil organismos. 20 mil micro-organismos no tempo igual a 2. Isso daqui, esse gráficozinho vai nos auxiliar na descoberta do A e do K, beleza? Então, aqui é o gabarito. Bora lá para a resolução, para vocês entenderem melhor. A terceira questão nos dá um crescimento bacteriano que é representado pela fórmula N é igual a K vezes 2AT. Pelo gráfico, dá para perceber que no momento T0, ou seja, no momento inicial do crescimento bacteriano, eu tenho uma quantidade de 10 mil bactérias, enquanto depois de 2 horas, ou seja, no tempo igual a 2, eu já vou ter a duplicação, ou seja, eu vou ter 20 mil bactérias. E o que é que a questão quer saber? A diferença entre justamente a quantidade de bactérias 8 horas após o início, menos a quantidade de bactérias 4 horas, ou seja, quer saber a diferença no momento de 8 horas e no momento de 4 horas. Beleza, para eu calcular essa diferença, eu vou ter que saber alguma coisa básica, é justamente, eu vou ter que descobrir o K e eu vou ter que descobrir o A, beleza? Que são as duas constantes que eu não sei. Aí como é que eu vou descobrir? Eu vou descobrir a partir do gráfico dessa função, a partir dessas duas informações. Bora lá. Nesse momento inicial, o t é igual a 0, beleza? Bora colocar n0, que é 10, é igual a k vezes 2at. Nesse caso, t é igual a 0. K vezes 2a, 0. Beleza? A vezes 0 é justamente 0. Aí eu tenho que k vezes 2 elevado a 0 é igual a 10. Qualquer número elevado a 0, como a gente viu, é 1. Então, k vezes 1, ou seja, k é igual a 10. Então, a constante K é justamente a quantidade de micro-organismos na população inicial.
Aí a gente tem que descobrir o A. Como é que a gente vai descobrir o A? Justamente substituindo nesse ponto do gráfico da função, beleza? Aí como é que a gente vai fazer? Para o n igual a 20, o k a gente tem que é 10, vezes 2at. O a gente quer descobrir e o t a gente tem, que é 2. Ou seja, k, que é 10, vezes 2a, o tempo é 2, é igual a 20, que é justamente a quantidade da população da bactéria depois de 2 horas. Então, bora lá. 10 corta com 20, sobra 2. Vai ficar 2 elevado a a vezes 2, que é 2a. 2 elevado a 2a é igual a 2, o que sobrou. Aí eu tenho que 2 elevado a 2a é igual a 2. 2 é a mesma coisa de 2 elevado a 1, porque 2 elevado a 1 é o próprio número. Aí eu tenho que eu vou cortar a base, que é 2. 2 com 2 corta, aí vai ficar 2a é igual a 1. O 2 vai passar para cá dividindo, vai ficar a é igual a 1 meio. Então, eu já descobri o A e já descobri o K. Aí eu quero saber justamente a diferença do tamanho populacional nesses dois momentos e eu tenho justamente os dois momentos. Então, como é que vai ficar? No primeiro momento, ou seja, no momento N8, ou seja, no momento de T igual a 8 horas, vai ser 10, que é K, né? K, que é 10, vezes 2A, que a gente descobriu que era 1 meio, vezes T. O T no primeiro momento é 8 horas. Tudo isso menos, mesmo jeito, 10, que é o K, vezes 2 elevado a A, que é 1 meio, vezes o tempo do segundo momento, que é justamente 4 horas. Aí eu tenho que é só resolver. Aqui a parte de cima, 1 meio de 8 é 4, 1 meio de 4 é 2. Aí vai ficar 10 elevado a 2 elevado a quarta, menos 10 elevado a 2 ao quadrado. Aí eu tenho que o 10, como se repete nos dois, eu posso isolar ele. Aí vai ficar 10 vezes 2 à quarta, menos 2 ao quadrado. 2 à quarta é 16, 2 ao quadrado é 4. Aí vai ficar 10 vezes 16 menos 4. 16 menos 4 é 12. 12 vezes 10, 120. Então, a diferença da população no tempo de 8 horas e no tempo de 4 horas é justamente 120 mil micro-organismos, que é a alternativa D. O gabarito da terceira questão é justamente a alternativa D de dado. Questão de número 4. A questão de número 4, então, é um enunciado bem simples, é mais uma questão de lógica. A gente vai aplicar um pouco o que a gente estudou nessa aula. Ela dá EPK, em que ela considere as variáveis A, B, C, em que A é 11 elevado a 50, B é 4 elevado a 100 e C é 2 elevado a 150 e assinala a alternativa correta. Ele quer saber basicamente quais desses três elementos, A, B, C, é os maiores, ou seja, ele quer a ordem crescente desses elementos. Bora lá. A quarta questão nos deu basicamente essas três letras e nos deu valores para elas. A equivale a 11 elevado a 50, B equivale a 4 elevado a 100 e C equivale a 2 elevado a 150, em que eu tenho que colocar elas em ordem crescente. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que ter um parâmetro para comparar elas. E esse parâmetro eu vou fazer justamente na base 2. Como assim, Samuel? O C já está na base 2, ou seja, C é igual a 2 elevado a 150. O B, bora transformar o B na base 2? O B é 4 elevado a 100. 4 é a mesma coisa de 2 ao quadrado. Aí vai ficar 2 ao quadrado elevado a 100. Aí você se lembra de isso daqui nada mais é do que a potência de uma potência. Ó, 4 elevado a 100. 4 é 2 ao quadrado. Aí eu tenho o quê? 2 ao quadrado elevado a 100. Potência de uma potência, o que é que eu faço? Multiplico os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 200. Então, eu já sei que, como B é 2 elevado a 200 e C é 2 elevado a 150, eu já sei que B é maior que C. Beleza? E o A, como é que a gente vai colocar o A na base 2? A gente vai ter justamente encontrar, a gente tem que fatorar o 11 para que ele chegue mais próximo de 2. Aí eu vou ter que o 11 fatorado em números próximos de 2 vai ser 2 vezes 2 vezes 2,75. Beleza? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2,75 é justamente 11. Tudo isso elevado a 50. Eu tenho que 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, vezes 2,75 elevado a 50. Aí o que é que eu faço quando eu tenho uma multiplicação elevada a um expoente? Eu tenho justamente que eu vou multiplicar
pelo expoente. Vai ficar esse 2, a base 2, aí 2 vezes 50, 100. 2,75, 100. Ou seja, 11 elevado a 50 é a mesma coisa de 2 elevado a 100 vezes 2,75 elevado a 50. Aí o que é que tu vai perceber? Tu vai perceber que o A ele é maior do que C. Por que ele é maior que C? 2 elevado a 150 é a mesma coisa de 2 elevado a 100 vezes 2 elevado a 50. Vocês concordam comigo? Porque a partir do momento que eu multiplico, eu conservo a base e somos expoentes, 100 mais 50. Aí o que é que eu percebo? O 2 elevado a 100, os dois têm. Porém, o A ele tem 2,75 elevado a 50, enquanto o C tem 2 elevado a 50. Então, o A é maior do que C. Aí o que é que vocês vão perceber também? Vocês vão perceber que o B é a mesma coisa de 2 elevado a 100 vezes 2 elevado a 100. Por quê? Conserva a base, ele é 2 elevado a 200. Conserva a base, soma os expoentes. 100 mais 100, 200. Aí tu vê o quê? 2 elevado a 100, 2 elevado a 100 é a mesma coisa nos dois. Aí o que é que tu tem? Tu tem que raciocinar, tem um raciocínio lógico. Tu tem que perceber que 2,75 elevado a 50 é bem menor do que 2 elevado a 100. Aí, a partir desse raciocínio lógico, tu descobre que B é maior do que A. Então, eu vou ter o quê? O B vai ser o maior de todos, o A vai ser o do meio e o C vai ser o menor de todos, que é justamente o gabarito letra A. Uma questãozinha bem de boa, o gabarito é justamente a alternativa A. Quinta e última questão. A quinta questão é da Universidade Federal do Paraíba, em que ela nos dá o quê? Em uma empresa de montagem de computadores, foi feito um estudo e constatou-se que um técnico com 3 meses de experiência conseguia montar no máximo NT computadores por mês, onde NT representa o maior número inteiro menor ou igual a 600 menos 2 elevado a 9 menos T. Beleza? Então, NT é menor ou igual a 600 menos 2 elevado a 9 menos T. Para ser considerado uma pessoa experiente nessa empresa, um técnico tem que montar pelo menos 592 computadores por mês. Beleza? E como é que eu calculo a quantidade de computadores calculados por mês por esse técnico? É justamente essa formulazinha. E ele é considerado experiente se ele montar essa quantidade de computadores por mês. Admitindo que um certo técnico com 3 meses de experiência consiga montar exatamente NT computadores por mês, ou seja, esse técnico, toda vez ele vai, em todo mês, ele consegue montar a quantidade máxima de computadores por mês. Ou seja, o NT dele é igual a 600 menos 2 elevado a 9 menos T. Aí ele quer saber o quê? Se o NT dele é igual a esse, ele quer saber qual o número mínimo de meses necessários para que ele seja considerado experiente. Ou seja, para que ele consiga montar 592 computadores por mês. O gabarito é esse. E a questão que é basicamente o quê? A questão nos dá o número de computadores montados por mês por os funcionários. Nesse caso, ele só monta o máximo, ou seja, o sinal é igual. Ele nos diz que para ele ser considerado experiente, ele tem que montar 592 computadores por mês. Então, se eu tenho uma fórmula que relaciona o número de computadores pelo tempo, e ele diz que para ser experiente tem que montar X computadores, então é só jogar na fórmula e descobrir com quanto tempo mínimo de meses ele vai conseguir montar esses computadores. Bora lá? Quinta e última questão. A quinta questão nos dá a quantidade de computadores que um técnico consegue montar durante um mês, em que essa quantidade é representada por NT, em que a fórmula dele, a partir do tempo dele trabalhado nessa empresa, ou seja, o tempo T, é 600 menos 2T elevado a 9 menos T. Aí o que é que tu percebe? Ele fala, o enunciado da questão fala que esse NT, ou seja, essa quantidade de computador, para esse funcionário específico, é sempre a máxima. Se é sempre a máxima, então eu vou considerar o sinal sendo igual. Ou seja, a quantidade de computadores que esse técnico consegue montar durante um mês é o máximo, ou seja, é o igual. Porque se fosse esse daqui, ele seria menor que isso.
Então, se é a máxima, tem que ser igual, beleza? E para um profissional nessa área ser considerado experiente, ele tem que montar 592 computadores. Então, o que o enunciado da questão quer? Que é justamente o tempo que esse indivíduo tem que estar na empresa para que ele se torne experiente, ou seja, que ele monte 592 computadores no mês. O que eu vou fazer? 592 computadores no mês é o mínimo que ele tem que montar para ser considerado experiente. E como é que eu calculo a quantidade que ele consegue montar? 600 menos 2 elevado a 9 menos t. Então, 592 é o mínimo que ele tem que montar para ser considerado experiente. Ou seja, 592 tem que ser menor ou igual à quantidade que ele consegue montar por mês, que é dado pela fórmula. Beleza? Então, bora lá. 592, 600. 600 passa para cá diminuindo, vai ficar menos 600 mais 592 menor ou igual a menos 2 elevado a 9 menos 2 menos t. Aí eu tenho que menos 600 menos 500 mais 592, menos com mais, diminui, vai dar 8. Prevalece o sinal do maior, que é 600. Menos 8, menor ou igual a menos 2 elevado a 9 menos t. Aí eu tenho que menos 8 é a mesma coisa de menos 2 elevado ao cubo. Não é? Menos 2 vezes menos 2 é 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Então, eu tenho que menos 2 elevado ao cubo é menor ou igual a menos 2 elevado a 9 menos t. Corto menos 2 com menos 2, vai ficar 3 menor ou igual a 9 menos t. Aí eu tenho que o 9 passa para cá diminuindo, vai ficar 3 menos 9 menor ou igual a menos t. 3 menos 9 é menos 6. Menor ou igual a menos t. Aí eu tenho que eu vou cortar os sinais, ou seja, eu vou multiplicar ambos os lados por menos 1. Se eu multiplico ambos os lados por menos 1, o que é que acontece com o sinal entre eles? Ele inverte. Ou seja, menos 6 é menor ou igual que menos t. Se eu multiplico ambos os lados por menos 1, eu vou ter que t vai ser maior ou igual a 6. Ou seja, o tempo que esse funcionário tem que trabalhar para alcançar os 592 computadores tem que ser maior ou igual a 6 meses de trabalho. E a questão que é justamente saber o tempo mínimo. Se é o tempo mínimo, é justamente os 6 meses de trabalho. Então, alternativa letra B. O gabarito da quinta e última questão é justamente a alternativa B, 6 meses. Beleza? Então, final da aula. Gostaria só de reiterar o que eu falei no começo da aula. E desculpas, né, por essa aula estar sendo postada tardiamente. Mas eu espero a compreensão de vocês, porque os meus meios, né, de comunicação, porque a gente está tendo aula EAD, estão um pouco degradados. É triste, né? Mas peço a vocês paciência, espero que tenham gostado da aula. Foi um pouco corrida, eu tentei ser o mais breve possível. Eu coloquei tudo aquilo que pode cair de potenciação. A próxima aula, salvo engano, é logaritmo. Aí, meu amigo, eu vou demorar o tempo que precisar, porque eu sei que logaritmo é uma coisa muito difícil para vocês. E, basicamente, qualquer dúvida, mandar pelo WhatsApp. Vou deixar o contato aqui na descrição. Descrição do vídeo, mesmo esquema. Material trabalhado na aula. Também vai ser repassado para vocês via WhatsApp. E muito obrigado pela atenção e bons estudos. Beleza? Valeu, pessoal.